Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a epopeia de Gilgamesh, baseado num curso do Henrique Caldeira, né? E as demais referências estão aqui embaixo, né? Bom, a epopeia de Gilgamesh desenvolve-se na Suméria, na cidade de Uruk, a qual Gilgamesh teria sido o quinto rei depois do dilúvio. Uma versão do mito, né, se encontra num texto acádio, é, datado de 1300 a.C., que foi encontrado em tabuinhas de argila na cidade de Nínive, na biblioteca de Assurbanipal, e atualmente se encontra no Museu Britânico. A tradução para o português é de Jacinto Brandão. Ela mostra o início de um proêmio, né, que assume uma forma enigmática. Gilgamesh, o abismo viu. O que é secreto ele viu e o que está coberto ele descobriu. Ele se confronta com a mortalidade e busca escapar desse destino alcançando a imortalidade na região dos mortos, o que parece paradoxal, né? Gilgamesh é filho da vaca selvagem, que é uma deusa, sendo 2/3 divino e 1/3 humano. Ele é autor de grandes construções, como as muralhas da cidade de Uruk, bem como cisternas e outras construções. Ele é um rei opressor que exige que a primeira noite de cada mulher seja com ele. Isso traz descontentamento no povo, que levanta clamores para a deusa Aruru, deusa da fertilidade, para que o rei se ocupe com outra coisa. E assim é criado Enkidu. Gilgamesh combina com uma prostituta para atrair Enkidu para a cidade, para que ele venha medir forças com Gilgamesh. Uma vez Enkidu tenha sido vencido, ele acolhe Gilgamesh como um grande amigo e partem juntos para uma série de aventuras. A primeira aventura ocorre na floresta de cedros, onde eles enfrentam o monstro Humbaba, que era precioso para os deuses, né? Segundo Hooke, muito do material do Hércules tem sua origem nas histórias de Gilgamesh, essas aventuras aí descritas, né? Eles retornam para a cidade e Gilgamesh atrai a atenção de Ishtar, a deusa do amor e da guerra, diante das proezas e por ter vencido o monstro, né? Ishtar se oferece em casamento, mas Gilgamesh recusa. Então Ishtar sobe aos céus e pede a Anu para que faça descer um touro e destrua a cidade como punição. Anu acaba cedendo, de modo que quando o touro desce, Enkidu e Gilgamesh matam o touro, né? Na verdade, quem mata é o Gilgamesh, né? Enkidu é que acaba sendo punido por Enlil, pelo deus Enlil, pela morte do touro, que na verdade foi o Gilgamesh que matou. O mundo dos mortos, né? Ele é descrito nesse mito como um lugar soturno, onde predomina o silêncio, chamada a Casa do Pó. Todas as pessoas, sacerdotes e reis, estão no mesmo lugar, junto com os demais. As coroas estão empilhadas, ou seja, elas não estão na cabeça dos reis, mostrando a igualdade das pessoas do mundo dos mortos. Então, Gilgamesh, com a morte do Enkidu, ele entra num estado de profundo luto e se vê confrontado com a questão da mortalidade. Gilgamesh teme por sua própria morte e vaga errante, sem destino e sem vontade de viver. Ele busca Utanapishtim, um humano que ele sabe ser imortal, para descobrir dele qual é o segredo da imortalidade. Utanapishtim mora na divisa entre a região dos mortos e a dos vivos. Gilgamesh inicia assim sua viagem em direção ao mundo dos mortos, no Oriente, onde o sol se põe, com vários simbolismos nessa viagem, onde ele atravessa o mar de Shamash, as águas da morte, com o auxílio de um barqueiro. A função do barqueiro não é propriamente transportar pessoas para o mundo dos mortos, né? Não se trata de uma profissão. Tampouco ele é remunerado como o barqueiro Caronte do mito egípcio, do grego, né? A ideia de barco remete ao barco solar egípcio. O barqueiro transporta então Gilgamesh até o mundo dos mortos, onde se encontra com Utanapishtim, que é similar ao Noé bíblico e a sua esposa, onde ele lhe conta a história de um dilúvio que houve muito tempo atrás. Esse mito do herói que desce ao mundo dos mortos, isso é um tema recorrente na história das religiões, tal como descrito no livro de Enoque, por exemplo. E essa ideia de eternidade, né,
ela também aparece no dilúvio, né? Com aqueles patriarcas vivendo 900 anos, 1000 anos. A lista dos reis sumérios anteriores ao dilúvio, ela é descrita como vivendo milhares de anos, né? O mais longo desses reis viveu 43 mil anos. E isso tem um paralelo, então, com os patriarcas bíblicos, como Matusalém, que viveu 969 anos, ou Noé, que viveu 950 anos. Essa longevidade dos patriarcas bíblicos está associado à época anterior do pecado original, quando eles tinham imortalidade e comiam do fruto da árvore da vida. Quando eles passaram a ter imortalidade, essa longevidade vem como ainda um reflexo daquela época, né? Um efeito ainda, uma vitalidade ainda daquela época, onde o fruto da árvore da vida dava imortalidade. Nos tempos muito antigos, os deuses resolveram então limpar a humanidade da terra. Os humanos eram muito barulhentos e incomodavam Enlil, que enviou um dilúvio. O Tanapshint é avisado sobre o dilúvio e de como se salvar por meio de uma arca na forma de um cubo, junto com animais e plantas. Diz assim: derruba a tua casa, constrói o barco, abandona as riquezas, busca a vida, despreza as posses para salvar a vida. Leva a bordo a semente de todas as criaturas. O barco que construirás, suas medidas devem ser todas iguais, a largura e o comprimento devem ser os mesmos. Esse episódio do dilúvio ele não é central na história do Gilgamesh e não traz qualquer conotação de purificação da humanidade ou prenúncio de algum batismo, né? Os indícios arqueológicos de enchente ali na região da Babilônia, além da forte tradição, mostra que possivelmente um dilúvio de grandes proporções atingiu de fato aquela região e deu origem a essas diferentes mitologias de dilúvios, né, que aparecem ali na região. Bom, então, compensação, voltando ali para o mito do Gilgamesh, né, o Utanapishtim então constrói sua arca e Enlil o torna imortal. Bom, Gilgamesh ouviu essa história toda do dilúvio, né, e ficou frustrado, porque a imortalidade do Utanapishtim foi uma dádiva divina, né? Um episódio único, né? Não é uma coisa que ele poderia conquistar novamente. Então, ficou meio frustrado Gilgamesh, né? A esposa do Utanapishtim informou a ele que, olha, tem uma alternativa. Existe uma planta de uma árvore que você vai encontrar no fundo do mar e essa planta ela pode recuperar sua juventude. Então Gilgamesh voltou ao barco e colheu essa planta do fundo do mar. E enquanto ele foi tomar banho, uma serpente comeu da planta. E a serpente então recuperou sua juventude. Ela tirou a casca da serpente e ganhou a juventude. Então esse roubo da erva, né, da planta pela serpente, mostra dois motivos míticos. Né? Primeiro, a ideia de que a serpente é o meio que priva o homem da imortalidade. Isso também está lá no Gênesis, né? Foi a serpente que enganou Eva para comer a maçã e perder a imortalidade. Em segundo, a ideia de que a serpente está conectada com o renascimento. Né? Isso daria muito mais uma explicação etiológica, ou seja, procurar explicar por que que a cobra ela perde a casca dela toda e renova a casca. Né? Então, ele entrou talvez nessa história por conta disso. Né? Então, Gilgamesh volta frustrado para a cidade e ele mostra para o barqueiro para contemplar a cidade com todas as suas obras. Né? E aí a conclusão final foi que essas obras funcionam com uma certa função de imortalidade, porque através delas todos irão lembrar de Gilgamesh. Então a história mostra a morte como parte de uma ordem cósmica, impossível de ser revertida. Mesmo os heróis não podem reverter isso. Mas podemos sobreviver pela lembrança de nosso legado. O mundo dos mortos é o mundo de uma continuidade
apagada, não existe qualquer céu ou desejo de se chegar a um céu. A vida dos mortos não tem prazeres, nem qualquer distinção. Por isso se evita tanto a morte. Não há qualquer glória no pós-vida. Esse mundo faz parte, esse mundo dos mortos, faz parte do nosso mundo. Não se trata de um lugar espiritual. Né? O sentimento de frustração que permeia o mito babilônico é encontrado em outros mitos, como o mito de Adapa e o mito de Etana. E a questão do trabalho também, quando ele destaca as obras, né, que ele constrói, né, há que se notar que essas obras não foram ali fruto de um trabalho braçal do Gilgamesh. Né? Então, não é que esteja havendo ali uma valorização do trabalho braçal, mas um trabalho da a valorização das construções humanas, né? Do fruto do trabalho humano. Isso o mito destaca como meio para se conseguir a imortalidade. É isso. Muito obrigado, então.